Dia! Bom dia, bom dia, bom dia, maravilhosas! O que mais é possível, que eu penso ser impossível, mas se eu permitir as possibilidades, vai atualizar uma nova realidade. Gente, estou aqui ainda com roupa de atividade física, acabei de chegar. Estou com uma pequena obra em casa. Como pode melhorar o universo? Todo esse barulho lá embaixo, então eu tive que subir aqui e me adequar no quarto de visitas para conseguir aparecer aqui ao vivo para vocês. E hoje tá sendo assim, na rotina, né? Do dia a dia e o que mais é possível, como pode melhorar tudo isso. Bom dia, Mames, bom dia, Rê, bom dia, Shirley. Gente, olha, totalmente sem forma e estrutura. Hoje de manhã eu fui fazer atividade física e já me percebi de uma forma diferente. Uma forma mais acelerada, mais preocupada, com 50 milhões de coisas acontecendo dentro da cabeça. E percebi de parar por um momento e respirar. Então, se a gente já não conecta com o nosso corpo, já traz esse centramento, aí as nossas emoções, os nossos pensamentos começam a ficar meio interessantes, né? Como pode melhorar tudo isso? Acabei de chegar da atividade. Tô aqui, ó, me arrumando. Hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão a respeito do que ou quem você tem tornado mais importante do que você. O que você percebe na sua vida hoje que tem tomado uma proporção de prioridade na sua vida? Qual a situação, qual a pessoa, o que você tem tornado algo mais importante do que você? Lembre-se sempre, todas as vezes que você escolhe ou decide ou define que aquilo é mais importante do que você está dizendo para o universo que aquilo tem uma grande relevância na sua vida e você se torna muito pequeno diante disso. Então, o objetivo hoje dessa live é trazer essa consciência para você. Se você tem tornado algo maior do que você está dando mais poder a isso do que de fato para você mesma. Então você pode analisar aí, pode ser de repente uma situação, pode ser de repente uma pessoa, seus filhos, seu marido, seus clientes, seu trabalho. O que você tem tornado mais importante do que você que não é? Então já bora liberar tudo isso. Bom dia, Fê! Ainda tô aqui, ó, de roupas de malhar, a vida real hoje. Em todos os lugares, espaços, consciências, realidade e dimensão, onde temos tornado alguém ou o que mais importante do que nós somos na nossa vida, bora liberar, destruir, descriar tudo isso. Pode POC. O maior compromisso é ser você e o maior compromisso é você tornar você tão relevante, tão importante, a ponto de você reconhecer a sua grandiosidade. E quando a gente vem para esse pensamento, e inclusive estamos aí em conexão, né, com o nosso ser infinito durante o mês de maio, e sabe que às vezes é tão difícil a gente ter essa consciência de que o nosso ser infinito ele é maior do que tudo. E o nosso ser infinito é esse ser que funciona a partir da permissão, a partir do perceber, a partir daquilo que faz sentido para ele. Então, o ser infinito que todos nós temos dentro de nós, que é quem somos de verdade, ele é capaz de ser muito maior do que qualquer dificuldade, qualquer desafio, do que qualquer outra pessoa, qualquer outro lugar, qualquer compromisso externo que você tenha. Então, todas as vezes que você se sentir diante de algo ou de alguém que você tem tornado mais relevante do que você, faça essa pergunta. Verdade, eu, um ser infinito, eu sou menor do que isso? Eu, um ser infinito, estaria me importando com isso? Eu, um ser infinito, estaria mal com essa pessoa ou com essa situação? E aí vocês vão perceber que a energia começa a mudar. Porque, na verdade, você é muito maior do que tudo isso. E todos os lugares que estamos tornando pessoas, situações maiores do que aquilo que nós somos e nos impedindo de enxergar a nossa grandiosidade, a nossa potência, a nossa força. Bora liberar, destruir, descriar tudo isso. Pode POC. E como eu falei, né, lá na atividade física, eu já tinha escolhido esse tema para falar.
E eu percebi que eu tava com muita ansiedade. E eu já conecto com o meu corpo, né? Então já percebo que o coração ele fica mais acelerado. E aí parece que eu vou ter uma crise de ansiedade, mas eu sei que eu não vou ter, né? Então já falei isso aqui outras vezes também. O coração ele começa a acelerar, a gente tem a dificuldade de se concentrar, de manter o foco, de exercer atividade física, já acho que vai passar mal. Então todos esses pensamentos eu pude observar. E aí, epa, bora lá. Bora lá. O que eu tô tornando tão relevante assim que não tô olhando pra mim? Né? O que eu tô tornando tão grandioso na minha vida que eu tô vendo que aquilo tá tendo poder sobre mim? E tudo aquilo que nós definimos que é grande sobre quem somos, nós estamos dando poder para isso. E o tanto de poder, o quanto de poder você está dando hoje para essa situação, para essa pessoa, para esse lugar, para essas escolhas, e que na verdade está impedindo você de olhar o seu próprio poder e de reconhecer isso dentro de você. Então essa é a consciência que eu já queria começar trazendo aqui. Bom dia, Andréia, bom dia, Ledi, maravilhosas. E começa falando exatamente isso. Se você faz alguém ser mais importante do que você é, quantos pontos de vista destas pessoas ou desses lugares você tem que tornar reais e verdadeiros para você? Em vez de você estar na pergunta com relação ao que é real e verdadeiro para você. Quando a gente torna algo muito importante, alguém, uma situação, você tem que se adequar ao modo que aquela situação chega para você. E se tratando de uma pessoa, né, se você define que aquela pessoa é muito importante para você, quantos pontos de vista que aquela pessoa tem sobre você, quantas definições, quantas projeções ela tem em você e quanto que você tem que reagir a isso, se tornando aquilo que ela espera que você seja. É meio confuso, né? Eu sei, mas acontece muito isso. Então, se você torna alguém muito relevante, você tem que atender às expectativas daquela pessoa. E quando você vai muitas vezes atender a expectativa, você não está sendo você. Você está de fato sendo controlado por aquilo que você criou. Então já vamos liberar tudo isso, tá? Quanto que você está acatando o que os outros estão fazendo e dizendo, em vez de criar a sua vida como você sabe do que é verdadeiro para você? Tudo que isso é, bora liberar tudo isso, pode POC. O quanto que, quando você define que alguém é muito importante para você, o quanto que você tem que cortar a sua própria conscientização sobre a vida, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as situações, porque ninguém está reconhecendo da maneira que devem reconhecer. O quanto que às vezes nós não queremos ir na contramão dos pensamentos que são coletivos, porque nos sentimos sozinhas naquilo ali. E o quanto que, às vezes, por você pensar diferente ou agir diferente, você não quer, muitas vezes, receber aquela conscientização. Porque é como se você estivesse sozinha no seu ponto de vista. Então, tudo que isso é, tudo que isso representa, bora liberar. Pode POC. Ele de bom dia, lindona, saudade. Saudade de você também, meu bem. Tô aqui, acelerada, com obra em casa. E como pode melhorar? Quantas vezes você repudiou o seu saber com base no ponto de vista de alguém e decidiu que nunca poderia ter muita consciência e muito saber? Olha isso, gente. O quanto nos fazemos pequenas diante dos mentores, dos coaches, dos professores, dos diversos professores da vida. O quanto nos tornamos pequenas e ignoramos o nosso saber. E o quanto que muitas vezes pensamos assim, eu tenho que perguntar se eu estou fazendo certo. Eu tenho que perguntar o que você acha. Recentemente, no curso de barras, eu recebi bastante essa pergunta das minhas alunas, né? Assim, o que você acha sobre isso? Tá, mas se meu pai e minha mãe falar tal coisa comigo, o que você acha que eu tenho que fazer? E é muito natural, porque a gente acha sempre que as respostas elas precisam vir de fora. E nunca daquilo que nós pensamos sobre, né? Então, a consciência é exatamente você buscar dentro de você o seu saber e você começar a agir a partir disso que faz sentido. E que não precisa fazer sentido para outras pessoas, mas precisa fazer sentido para você. Então, quando a gente fala em estar na pergunta, é exatamente você ser a pergunta com você. E quando alguém me pergunta isso, o que você acha que eu deveria fazer? Eu devolvo. O que você gostaria de fazer?
Então, é a gente começar a acessar o nosso saber, de fato, aquilo que só você sabe, da maneira que você sabe. Então, parar, né, de querer opinião, parar de querer aprovação, parar de querer validação, porque estamos o tempo todo buscando isso, como se precisássemos dessa aprovação para nos sentirmos, assim, segura das nossas escolhas. Então, quantas escolhas você não tem feito hoje porque você não está se sentindo segura, se isso é verdadeiro para você, se isso é o certo para você, se esse é o seu caminho, se essa é a direção que você tem que ir. O quanto ainda buscamos por essa opinião externa para validar o nosso saber. E o quanto decidimos que não sabemos nada, que precisamos consultar tudo. Tudo que isso é, tudo que isso representa, pode POC em tudo isso, tá? Se você realmente funciona a partir da sua conscientização e de tudo que você sabe e torna isso importante em sua vida, quanto você pode atualizar? Se você começasse agora, nesse momento, 10h17 da manhã, a funcionar a partir da sua conscientização, e não a partir do que eu tô falando ou a partir daquilo que as pessoas falam que você deveria ser ou deveria fazer, o quanto você poderia atualizar hoje na sua vida? O quanto poderia ser diferente? O quanto a mudança que você tanto deseja poderia chegar com mais facilidade? Quantas de vocês vêm se tornando mais lentas para caber na realidade de outra pessoa? O quanto você decidiu que é preciso fazer uma coisa de cada vez, que é preciso ser devagar, que é preciso ter um ritmo e que primeiro você faz uma coisa e depois você faz outra? O quanto você comprou isso como uma verdade que não tem permitido você agir da forma que você gostaria, de forma rápida, né? Eu sempre falo isso, que nós, seres humanoides, que somos esses seres da consciência, nós temos um jeito diferente de funcionar, né? E esse jeito diferente, muitas vezes, é errado, né? Sobre o ponto de vista de outras pessoas. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo também. Mas é a forma que funciona, né? E o quanto que a gente, muitas vezes, entra nessa caixinha de que precisa mudar, de que precisa ser diferente, de que precisa aprender a ser mais lenta ou aprender a ser mais rápido, porque não estamos em permissão com o nosso jeito de ser. E eu me lembro que eu era essa pessoa que me cobrava muito, né? Eu tava até me observando esse fim de semana, porque eu sou assim, né? Eu chego com a compra, aí eu coloco a compra em cima da pia. Aí ao invés de guardar a compra, eu vou lá e coloco a roupa pra lavar. Aí eu venho e guardo um item. Aí eu vou e preparo alguma coisa para almoço. Aí eu venho e guardo outro item. Aí eu, peraí que eu tenho que recolher a roupa. Aí eu vou lá. Isso é a forma que funciona para mim. Mas, por exemplo, na visão do meu marido, ele sempre fala, você deixa as coisas para lá. Você sempre deixa os seus rastros. Você não consegue começar e terminar. Então, é sempre essa visão que ele tem sobre mim. E tá tudo bem, entendeu? Só que antes eu lutava pra ser essa pessoa. Não, eu tenho que começar e terminar. Eu comecei a ler um livro, eu tenho que ler o livro até o final. O quanto a gente se julga por iniciar uma atividade, parar e fazer outra. Ah, não, eu tô gostando disso aqui, daqui a pouco eu não quero mais. Quanto que a gente se julga muito sobre isso? Mas isso é a forma que você funciona. E aí, ao invés de você reconhecer isso, você vai lá e corta o seu saber e começa a funcionar a partir daquilo que outra pessoa quer que você seja. O casamento tem muito disso, né? O casamento tem muito de você se adequar no jeito do outro. E que, na verdade, se você fosse quem você é, você contribuiria muito mais pro relacionamento. E quantas de vocês, quantas pessoas, quando terminam... Ai? Tremeu aqui. Quando terminam, ficam até perdidas. Não sabe nem escolher, não sabe nem o que fazer, o que faz sentido, o que gosta, o que não gosta. Por quê? O quanto que a gente fica funcionando em cima do outro. O outro escolhe o filme, o outro escolhe pra onde sair, o outro escolhe o que comer, o outro escolhe a hora que vai dormir, o outro escolhe tudo. E você muitas vezes não escolhe nada. E aí quando você termina um relacionamento, é muito natural que você sinta assim, perdida, né? Muitas pessoas falam isso. Eu tô perdida. Porque você acabou sendo o que a outra pessoa queria que você fosse. E na verdade, muitas vezes o outro, ele nem te pede isso. Você que define, né, que o outro te vê daquela forma e você se encaixa naquilo. Porque muitas vezes isso tem a ver com o nosso olhar, nem tem a ver com o olhar do outro. Aí voltando aqui. Quando você tem um ponto de vista discrepante e tem a necessidade de trazer isso para a coesão com todos, você não está funcionando a partir da consciência do que pode ser.
Se você tem um ponto de vista discrepante, deixe que seja discrepante. Não tente tornar isso algo que seja coerente para todo mundo. É um ponto de vista discrepante, está tudo bem. E às vezes quando a gente pensa diferente, a gente tem isso, né? Não, aí eu fico explicando ali para fazer com que o outro alcance o meu entendimento e valide aquele ponto de vista como, verdade, eu acho que você tem razão, né? E até ontem, quando eu fui postar aqui sobre a tragédia lá do Rio Grande do Sul, eu ainda fiquei pensando, né? Aí eu fiz stories e falei assim, eu falei isso. Eu falei isso mesmo porque é o que eu penso. Então, se fosse outras épocas, eu nem teria falado. Porque eu, Jéssica, eu acredito que a gente, às vezes, desperdiça muito tempo no que podemos fazer e ficamos observando as coisas do outro. Então, eu quis trazer esse meu ponto de vista e que é discrepante com o que eu tenho visto, né, das outras pessoas. A maioria das pessoas em volta de mim estão funcionando em cima disso, do que as pessoas poderiam ter feito, do que deveria ou não ter acontecido. E eu não penso dessa forma, e eu quis trazer esse meu ponto de vista. Só que eu quis trazer esse meu ponto de vista e não ficar explicando que eu penso daquela forma, sabe? Eu quis trazer e tá tudo bem. Então, se o outro quiser discordar de mim, tá tudo bem também. Mas o quanto que às vezes a gente tem uma opinião muito contrária do que a maioria, e a gente fica tentando inserir aquela opinião aos poucos, para não ofender, para não ser muito diferente, ou para que o outro alcance o nosso ponto de vista, para que, na verdade, o outro diga para nós que estamos certas. Então, é sobre isso também. Quando você tem um entendimento sobre algo, um ponto de vista que é só seu, muito diferente de outras pessoas, é para você continuar sendo essa conscientização. Porque isso é o seu saber. Isso também não quer dizer que você pode excluir uma mudança de pensar diferente, mas é de você entender que naquele momento você está pensando daquela forma, porque faz sentido para você. E que as pessoas não precisam concordar e nem você precisa discordar das outras pessoas e que tá tudo bem, tá? Com que frequência você não escolhe por você por causa dos outros? Com que frequência? Digam aí, né? Você não escolhe aparecer nas redes sociais, você não escolhe ser quem você não escolhe usar seu topperzinho lá com a barriga de fora, você não escolhe falar aquilo que você gostaria por causa de outras pessoas. Qual é a frequência disso no seu dia? Será que você consegue ter dimensão do quanto você tem funcionado a partir disso ou deixado de funcionar a partir disso? Na realidade, se você escolhe a sua grandiosidade, você está mostrando aos outros que eles podem também. Quando você decide ser você e que isso é algo muito diferente, você também mostra para outras pessoas que as outras pessoas também podem escolher por elas e ser diferente, e ser quem elas são. Então você se torna o convite disso, o convite dessas outras possibilidades. Passamos as nossas vidas vivendo de acordo com as definições de outras pessoas, pensando que se apenas pudermos tornar essas definições reais e verdadeiras, então podemos ter tudo o que estamos pedindo, em vez de você é um ser infinito com infinitas escolhas e possibilidades. Tudo que você tem tornado verdadeiro, real, na sua vida, verdade absoluta, desde lá da sua infância, o que você tem tornado real e verdadeiro para Acho que eu voltei. O que você tem tornado real e verdadeiro, desde lá da sua infância, que você aprendeu como certo e errado, que tem impedindo você de se tornar e de ser esse ser infinito, de funcionar a partir das possibilidades da contribuição que você pode ser para o planeta Terra. Tudo que isso é, tudo que isso representa. Bora limpar do nosso campo energético, POC. Começa com aquele lugar de você ser capaz de ter tudo de você e os 5 elementos da intimidade: a honra, a confiança, a gratidão, a permissão e a vulnerabilidade. Faça POC sempre, em todos os lugares em que não está disposta a ser os 5 elementos da intimidade com você e pergunte: o que se requer para eu ser os 5 elementos da intimidade comigo? Hoje eu não vou trazer sobre os 5 elementos da intimidade, mas ele nada mais, nada menos do que é um caminho para você funcionar a partir do que é verdadeiro para você e de se conectar com quem você é. Então, sempre faça essa pergunta: o que se requer?
O que se requer para eu ser a honra comigo? O que se requer para eu estar em vulnerabilidade comigo? Para eu ser a permissão. Tenho falado muito sobre a permissão, gente. Muito, 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 muito. De você realmente ser o interessante ponto de vista quando vier um pensamento sobre você, algum sentimento que aponte uma falha sua, alguém que aponte alguma coisa sobre você e você não concorde com aquilo. Não deixe que aquilo penetre no seu ser e você corte o seu saber, que você corte, né, o seu ser por conta disso. Simplesmente repita na sua cabeça. Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu estou tendo esse ponto de vista. E vocês vão perceber que isso não vai afetar, que você não vai levar isso para o lado pessoal. Então, esses tópicos que eu quis trazer aqui hoje é para nos lembrarmos que a pessoa mais importante da nossa vida somos nós. E que se você não cuidar de quem você é, se você não prestar atenção naquilo que você está sendo, no que você está fazendo, você não consegue tornar mais nada grandioso na sua vida. Então lembra, é sendo você mudando o mundo. E quando a gente fala de mudar o mundo, é você mudar o seu mundo. Então qual a contribuição, primeiro, que você pode ser para você? Como você pode se enxergar como esse ser mais importante? Como você pode se ver realmente como essa grandiosidade, esse presente incrível para o planeta Terra, para as pessoas que convivem com você? Como você pode ser tudo isso? E se vier algum pensamento na sua mente dizendo assim, ai, Jéssica, mas como? Como que eu vou me colocar como prioridade se eu tenho os filhos e eu amo meus filhos e eles são a razão do meu viver, etc e tal? Só que, se você não cuidar de você, lembra lá da sua florzinha? Se você não cuidar do seu jardim, como você vai estar bem para cuidar de outra pessoa? Então, não tem como nós passarmos, né, nós sermos para alguém aquilo que não somos para nós mesmas. Estamos nos enganando. E que não é egoísmo você cuidar de você. Não é egoísmo você escolher por você. Não é egoísmo você muitas vezes falar que não. Não é egoísmo você se posicionar e ter atitude contrária daquilo que estão esperando por você. Então, o que se requer hoje para você ser a pessoa mais importante da sua vida? E tudo que não te permite perceber, saber, ser e reconhecer isso, bora liberar, destruir, descriar tudo isso, pode POC, tá bem? Oi, Jô, maravilhosa! Amores, vamos encerrar um pouquinho mais cedo hoje, porque já falei com vocês, né, que eu tô nessa rotina aí hoje intensa, com obra em casa, ainda tô com a roupa de treino que eu acabei de chegar. E como pode melhorar tudo isso? Eu vim aqui apenas passar esse recadinho pra vocês. Não se esqueçam dessa conscientização e bora conectar, né? Bora conectar aí. A Ju já tá lá no grupo, minha mãe também, nós já fizemos a nossa meditação de hoje. Mas bora conectar com as possibilidades da nossa grandiosidade. E eu tenho falado sobre isso também, inclusive no grupo, sobre ser essa energia que a Terra requer de nós nesse momento. Então, o quanto que você pode ser essa contribuição, primeiro para você e depois para outras pessoas que estão requerendo, que estão necessitando, né? As pessoas do Sul. Então, bora lá. Feche seus olhos. Eu tô aqui com uma vista diferente hoje da minha casa e toda hora eu fico olhando lá fora. Mas feche os olhos de vocês, quem puder. Quem não puder, tá tudo bem. Receba da forma que der. Se conecta com o seu corpo. Bom dia. Se conecta com as possibilidades. Faça uma respiração consciente. Se reconheça agora como esse ser infinito, como esse ser mais importante da sua vida. E que a vida, ela só é tão incrível porque existe você. Quanto tempo você tornou as pessoas, os lugares, os desafios maiores do que o seu ser? Quanto tempo você levou para descobrir que você é a pessoa mais importante da sua vida?
E que como a pessoa mais importante da sua vida, você escolhe a sua grandiosidade. Olhe agora para todas as situações que você está vivendo, não importa a área da sua vida. Olhe para tudo isso e perceba a energia. Se coloque no meio e todas essas situações, todas as pessoas em sua volta. E comece a perceber o quanto de energia você tem investido tentando lutar, tentando equalizar, tentando alcançar o que essas pessoas são. Ao invés de olhar você e perceber que a sua forma de funcionar é a ideal. Comece agora a perceber o quanto de controle todas essas situações, todas essas pessoas estão tendo sobre você. Todas as expectativas e projeções, julgamentos, definições dessas pessoas sobre você, sobre quem você é, sobre suas atitudes, seus pensamentos, seu posicionamento, seu jeito de sorrir, seu jeito de falar, seu jeito de se vestir. Tudo que as pessoas projetam em você para que você seja como elas pensam que você deve ser. Verdade, bora liberar tudo isso, destruir, descriar? Sim, pode POC. E se você define que tudo isso que eu falei é muito importante para você, o quanto de reação você está criando na sua vida a fim de provar para essas pessoas que elas têm razão, que elas têm razão. Provar para essas pessoas que elas estão certas. Provar para essas pessoas que sim, elas sabem mais do que você. Olha quando pesa, olha como pesa quando você decide e define que alguém sabe mais do que você. Olha como seu corpo ele se comprime todo. E isso é uma verdade? Verdade que isso é uma verdade? Verdade que eu sei mais do que vocês? Verdade do que essas pessoas sabem mais do que vocês? Verdade que o seu marido, seu companheiro, sua companheira sabe mais do que vocês? Verdade que sua mãe, seu pai sabem mais do que vocês? E não. Mas ninguém pode saber mais nada sobre você. Você é a pessoa que mais sabe conteúdos sobre você, maneiras de funcionar para você. E o quanto que quando alguém te fala assim, nossa, mas você é sempre muito estressada, você se alinha e concorda com isso, criando na sua realidade. Então, todas as definições, características, defeitos, qualidades que você comprou como verdades absolutas sobre sua vida, sobre você, bora destruir, descriar tudo isso? Pode, POC. E se você não precisasse mais a reagir aos elogios? Note que até os elogios que temos como coisas positivas na nossa vida, eles são um controle sobre nós. Porque se alguém define que você é muito simpática, sempre está de bem com a vida, ou qualquer outra qualidade, se você acredita, se alinha e concorda com isso, você nunca se permite não ser aquilo. E o quanto você tem que cortar isso do seu campo. O quanto você tem sempre que maquiar quem você é de verdade. Quantas máscaras você precisa usar
Quantas máscaras você precisa usar para cumprir todos esses compromissos e acordos que você fez com essas pessoas? Tudo que isso é, tudo que isso representa. Bora liberar tudo isso. Pode POC. Faça uma respiração profunda. Que energia, espaço e consciência nós temos hoje disponíveis para, na verdade, acessarmos o nosso saber. O que só eu sei, que eu defini que não sei e estou buscando em outra pessoa. Uau! Tudo que você comprou como maior do que o seu saber, as estatísticas, as metas, as suposições, os resultados de outras pessoas, as experiências de outras pessoas, tudo que você comprou e você tem tornado isso maior do que o seu saber. Você está pronto agora para liberar tudo isso, destruir e descriar? Sim, pode POC em tudo isso. E se você pudesse apenas escolher por você? E se em vez de você tentar entender as pessoas ou tentar fazer com que as pessoas entendam você, você simplesmente pudesse ser você? Olha como fica fácil. Você acredita que ser você requer um manual? Não. Ser você é simples. E o quanto você tem tornado isso complexo? Porque, na verdade, tem muitas partes do seu ser que não pertencem a você. Não pertencem ao seu saber. Permita que tudo isso venha à tona. Permita que apareça para você, que a consciência te traga exatamente aquilo que você tem feito e que não tem nada a ver com você. Todos os sistemas de piloto automático sobre a sua vida, controle, forma, estrutura, significância, relevância, que você tem usado, impedindo você de acessar você. Bora liberar tudo isso, pode POC. E vamos finalizar com a pergunta. Se eu estiver sendo eu, o que eu faria nessa situação? Se eu estiver apenas sendo eu, como eu agiria nessa situação? Se eu estiver apenas sendo eu, o que eu seria? Faça uma respiração profunda, integrando tudo que falamos aqui. Quando vocês puderem se sentir prontas, podem abrir os olhos de vocês. Quem fechou, quem não fechou, tá que nem eu aqui com o olho aberto. Tá olhando esse céu maravilhoso. Sempre que vocês sentirem isso, de que vocês não estão funcionando a partir do que vocês gostariam, façam perguntas. O que eu faria nessa situação? O que eu seria? O que só eu sei? Porque só você sabe. Não existe mais ninguém, mais nada que possa te dizer isso. E ao contrário do que as pessoas pensam, você pensa muitas vezes em buscar uma ajuda, uma contribuição. Claro que a terapia é algo que realmente pode contribuir com você também, mas é sempre sobre você. É tudo sobre você. Então, é isso que o autoconhecimento nos proporciona. Entendeu, amores? Ai, vou virar aqui para vocês verem como tá lindo o dia. Como pode melhorar tudo isso, universo? Olha,
Olha como tá maravilhoso esse céu. Percebam, gente, vão puxando energia, conectando. Qual a contribuição que podemos ser para o planeta Terra? E é isso. Gratidão. Até terça-feira que vem. Como pode melhorar tudo isso? Beijos. Ótima semana para nós e vamos que vamos. Lembre-se que você é a fonte criadora.